Salve galerinha, beleza? Nós aqui de volta, vamos relembrar semelhança de triângulos e teorema de Tales. Vamos aplicar alguns exercícios, alguns exemplos. Vamos lá então? Comigo? Bom, nós temos uma primeira questão do MEC de São Paulo. Na figura, sendo as retas A, B e C paralelas, o valor de x é, e eu tenho as alternativas. Bom, primeira coisa que eu devo observar, ele me garantiu que as retas A, B e C são paralelas. Então, vou identificar quais são as retas A, B e C. Retas A, B e C. Ela é cortada por duas transversais, duas retas que têm direções opostas. Se você prolongar essa reta aqui, você vai ver que aqui na frente elas vão se encontrar. Tudo bem? Bom, se eu tenho retas paralelas cortadas por retas transversais, o que eu posso fazer para encontrar os pedaços das transversais é o teorema de Tales, ok? Então eu já defini qual é a teoria que eu preciso para desenrolar essa questão. Agora é mano a massa. Então vamos entender. O que o teorema de Tales diz? Que se eu dividir esse pedaço por esse, o da esquerda pelo da direita, eu vou encontrar o mesmo valor se eu fizer isso na parte paralela. Então observa bem, se eu dividir 3 por 4x mais 1, eu também acho o mesmo resultado. Então é exatamente isso que eu vou fazer. E aí termina a aplicação do teorema de Tales. Então 2 está para 3x, vamos anotar aqui. 2 está para 3x, assim como 3 está para 4x mais 1. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa importante. Quando eu monto essa proporção, terminou a aplicação do teorema de Tales. Aquilo é o novo. É a única coisa que você precisa saber nova. Daqui para frente, nós temos uma igualdade e letras. Significa que nós temos uma equação, certo? Ainda não posso dizer se ela é do primeiro grau ou do segundo grau. Ela está meio embaralhada, então eu não posso classificar. Olhando dessa forma aqui, como eu só tenho o expoente 1, aparentemente se tornará uma equação do primeiro grau, na hora que eu reduzir os termos, ok? Então, mas tem uma situação que normalmente incomoda o meu aluno, que é o quê? Fração, né? Tem uma síndrome chamada fracionite. Vamos tentar resolver isso aqui então, ver como é que eu faço? Simples, se é uma proporção eu posso multiplicar cruzado. Então eu tenho 3 vezes 3x, que é igual a 2 vezes 4x mais 1. Então, 2 vezes 4x mais 1. Perceba que quando eu faço essa multiplicação cruzada, eu já me livro da fração, um problema a menos. Vamos continuar então? Eu vou multiplicar o número de dentro pelo número de fora. Mais vezes mais dá mais. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes x vai ficar o x aqui, não é isso? Lembrando que eu sempre vou multiplicar nessa ordem, sinal por sinal, número por número e letra por letra. Quando as letras forem diferentes, ou tiver apenas uma, eu só repito. Se tiver mais de uma letra e elas forem diferentes, eu tenho que ter o cuidado de colocar em ordem alfabética, ok? Passemos então para o segundo passo. Tudo que está depois do sinal da igualdade, eu vou multiplicar o número de fora pelo primeiro número de dentro. Mais vezes mais dá mais. 2 vezes 4, 8. Eu tenho x só aqui, não tenho aqui, então ele é diferente, eu só repito. Não é isso? Terminamos a multiplicação do elemento de fora pelo primeiro termo de dentro. Agora eu vou pegar o número de fora e multiplicar pelo segundo termo. Mais vezes mais dá mais. 2 vezes 1, 2. Bom, observe nesse momento que ficou muito claro para mim que é uma equação do primeiro grau e simples de resolver. Para que eu possa resolver a equação do segundo grau, só para vocês relembrarem, eu vou deixar todas as letras de um lado só da igualdade e tudo que é somente número do outro, tudo bem? Eu tenho 9x e tenho 8x. O 8x que está positivo, eu vou trazer para antes do sinal da igualdade. Se ele está positivo, ele inverte essa operação, não é mesmo? O 2 vai permanecer sozinho do outro lado. Se eu tinha 9 e retirei 8, me parece bastante razoável que eu tenha ficado somente com 1. Então aqui eu acabo de encontrar o valor de x. Volto no meu enunciado e vejo se esse valor satisfaz
as alternativas que me foram apontadas. Vejo claramente que seria o item D, 2. Ou seja, se eu colocar o 2 no lugar do x, isso aqui vai manter a proporção de forma que A, B e C sejam paralelas, ok? Bom, vamos para o segundo problema então. Essa é da PUC de Minas Gerais, ok? Vamos a ela então. Na figura, se o segmento AB mede 3, então olha só que interessante. Vou olhar minha figura, o segmento de A até B. Aqui eu tenho 3 unidades. Então já sei, eu vou anotar aqui, deixa eu anotar aqui mais fácil. O segmento AB tem 3. Bom, seguindo a leitura, o segmento AE tem 700. Então do A até o E aqui tem 700. Bom, o segmento BC tem 200, então de B até C tem 200. Observe que eu tive o cuidado de anotar cada informação matemática que o problema me trouxe, ok? Eu vou terminar a leitura. A medida de DB é, ou seja, ele quer saber a medida de D até B. Então ele quer esse pedaço, ok? Ele deu esse todo, lembrando que isso aqui foi dado e vale 3. Certo? Então, eu vou resolver aqui do lado. Vou refazer esse desenho. Só por uma questão de deixar mais interpretativo. $700, x, aqui vale tudo 3 e aqui 200. Bom, estou estudando Teorema de Tales e semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos, perfeito. Então observa bem, eu tenho feixe de retas paralelas, tenho essa paralela, as duas são paralelas. O que me garante que elas sejam paralelas? Eu tenho uma reta e elas formam 90 graus entre si, ok? Então essa reta é paralela a essa. Cabe semelhança de triângulo também, uma vez que eu tenho 2 triângulos. Bom, o que é que eu vou observar? Esse ângulo aqui que ele chamou de D, ele é oposto pelo vértice. Esse ângulo aqui e esse tem a mesma medida, correto? Então, esse aqui tem a mesma medida que esse. Se eu me lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo, vou colocar uma letra aqui diferente para alguns, se a soma dos ângulos internos de um triângulo, se eu juntar os 3 ângulos dele, eu tenho 180 graus, ok? Bom, vamos supor que aqui fosse 30, só um exemplo. 30 mais 60, 90. Aqui teria que ser 90 graus. Vamos supor que aqui fosse 50. 50 mais 90, 140. Aqui tinha que ser 40. Então eu conseguiria determinar esse terceiro ângulo. Agora uma coisa me chama a atenção. Se 2 ângulos de um triângulo são de mesma medida, significa que esse terceiro ângulo equivale ao terceiro do outro, o que garante a semelhança de triângulos, tudo bem? Não sei se eu consegui ser claro, mas a ideia é que isso fique bem fácil para vocês entenderem. Se esse ângulo e esse é igual, o terceiro obrigatoriamente também tem que ser. Então eu digo que esse triângulo tem uma proporção em relação a isso. Bom, primeira coisa que eu anotei. Segunda, eu não tenho essa medida, mas eu tenho ela toda, e ela vale 3. Bom, se ela toda vale 3, você concorda comigo que esse pedaço é toda a medida menos essa? Se eu retirar essa daqui, não vai sobrar só o que eu quero estudar? Então, eu já dei um nome para essa medida, AD. A, E e C. Então, a medida AD, eu consegui dar um nome. Vou anotar aqui. Medida AD, 3 menos x. Bom, o que eu posso fazer aqui agora? Posso me valer da semelhança de triângulo e dizer o seguinte. As retas que formam um ângulo de 90 graus são denominadas de cateto, não é isso? Eu tenho um cateto maior e um cateto menor. Eu tenho o cateto maior e eu tenho o cateto menor. Ok? Bom, então o que eu posso fazer? Estabelecer uma proporção, como eu fiz aqui. Como eu fiz aqui a proporção, não é isso? Então o que eu vou fazer?
O cateto maior está para o cateto menor, ou seja, 3 menos x está para 700. Assim como, perceba bem, vou pegar as retas de mesma posição. Cateto maior sobre cateto menor. Então, cateto maior sobre o cateto menor. Tranquilo até aqui? Bom, novamente, o que eu precisava saber de teoria sobre semelhança de triângulos ou teorema de Tales já foi identificado. Daqui para frente eu vou pensar em proporção e quais são os outros caminhos, mas não é nada novo para vocês, ok? Então, para que eu possa determinar o valor dessas letras, é só multiplicar cruzado, não é isso? Então eu tenho 700 vezes x, que é a mesma coisa que 700x, e eu tenho 200 vezes 3 menos x. Então eu tenho 200 vezes 3 menos x. Observa que novamente eu tenho uma multiplicação, um número de dentro multiplicando, aliás, um número de fora, multiplicando 2 lá dentro. Então eu vou multiplicar o primeiro, vou repetir o 700x. 200 vezes 3, 600. X vezes menos 200. Aqui eu de novo vou falar para vocês, eu falei nessa aula, mas é importante reforçar. Sinal multiplica sinal. Quando não tem sinal é mais, correto? Mais vezes menos, menos. 200 vezes x, 200x. Se eu deixar menos feio o meu número aqui. Pronto. Então observa, aqui eu tinha uma fração. Quando eu multiplico cruzado, eu acabo com essa fração. Agora tem uma equação do primeiro grau simplesinha de resolver. Isola o que é letra e deixa o que é número sozinho. O que está positivo vem negativo, o que está negativo vem positivo. Então se eu tinha 700x, se é menos vem mais. 700 mais 200 dá 900. O que está multiplicando passa dividindo, certo? Então o x vai ficar só. O 900 estava multiplicando, então ele passa propondo a operação inversa. Como são terminados em zeros, eu posso fazer... Bom, eu percebo claramente que o 6 sobre 9 são dois números que vêm da tabuada do 3, ou seja, eles são múltiplos de 3. Logo, eu posso simplificar essa fração. 6 divide por 3 são 2, 9 divide por 3 são 3. Então, o valor da letra que eu estava buscando são 2/3. Eu volto no meu problema e vou perceber que é o item B. Chama a atenção de vocês para alguns detalhes. Aqui nós temos como conteúdo imprescindível, que é simples, mas que às vezes passa batida e a gente costuma errar muito. Jogo de sinal, proporção, chama a atenção para esses dois pontos, ok? Também vimos a soma dos ângulos internos. Vai ser interessante para o próximo conteúdo que vem pela frente, ok? Então, galerinha, nós acabamos de ver aqui dois exemplos. Um exemplo de aplicação de teorema de Tales e outro exemplo de semelhança de triângulos. Na próxima aula, vamos ver mais exemplos, ok? Então, muito obrigado. Espero que estejam tudo bem. Nos vemos na próxima aula, ok?